métrica TopoCAD, nós temos várias ferramentas que utilizam-se tabela para geração dos resultados. Então, se a gente vir aqui na aba topografia mesmo, nós podemos gerar tabela em roteiro, que é a tabela de azimuth e distâncias. Nós podemos gerar tabelas diárias. Nós podemos gerar tabelas de pontos, de coordenadas. Nós podemos gerar tabela com as informações GeoIncra. Então, aqui também ele gera tabela. Aqui também no CAR tem a tabela com as informações de área. Em volumetria, as ferramentas para inserir os resultados de corte e aterro. Então, tem várias ferramentas e tabela que são geradas na planta do seu projeto. Na aba urbano, a mesma coisa. Todas as ferramentas que você vai utilizar para fazer um projeto, topografia convencional, GeoIncra para certificar um imóvel, CAR, volumetria, loteamento, todas elas utilizam-se de tabelas para geração dos resultados. Como exemplo aqui, nós fizemos a tabela de roteiro perimétrico, que é uma tabela de azimuths, distâncias, coordenadas, que você pode utilizar aqui no Métrica Topo. Para criar ou editar essa tabela, nós temos aqui na aba Formas, nós temos a opção de criar tabela. Mas como vocês viram, todas essas ferramentas resultam tabelas. Como a gente falou, no Métrica Topo nós temos como criar tabelas. Além dessas ferramentas, se por um acaso vocês quiserem criar uma tabela com as suas informações, com seus dados, vamos supor que você precisa de uma tabela para colocar as informações no projeto, vocês podem vir aqui e utilizar essa ferramenta. Aqui em tabela, na aba Formas, vocês podem, nessa tabela, inserir linhas, excluir, inserir coluna e também excluir. Que você tem essas opções que vocês podem utilizar aqui no Métrica Topo. Então, aqui, ó, inserir linha, é só selecionar aonde você quer inserir e você vem aqui, olha, ele já adiciona. A mesma coisa em coluna. E também, pessoal, se vocês quiserem, vocês podem arrastar essas colunas. Olha que interessante. Se eu vim aqui, ó, clicar, segurar e arrastar, aonde tiver essa setinha vermelha, é onde ele vai deixar essa coluna. A mesma coisa para a linha. Isso em todas as tabelas do Métrica Topo, vocês têm esse recurso, tanto em colunas quanto também em linhas. E vocês podem vir aqui e digitar a informação que vocês desejam aqui na nossa tabela. E daí ele já vai gerar conforme o que está preenchido aqui nessas informações, nessas colunas e linhas. Além disso, aqui na aba Aparência, vocês podem configurar outras informações. Aqui também nós podemos configurar o cabeçalho. O cabeçalho vocês podem colocar, vamos supor, tabela de resultados. Então, vamos supor que esse é o nome da nossa tabela. Vamos supor que eu quero colocar o nome da propriedade na linha de baixo. O que eu faço? Eu venho aqui, coloco um ponto e vírgula e coloco aqui, vamos supor, Sítio São José. O que ele vai fazer com esse ponto e vírgula? Ele vai criar mais uma linha no título, no cabeçalho da nossa tabela. Aqui também eu posso colocar as informações no rodapé. Vamos pôr aqui a informação de área. Vamos pôr perímetro. Vamos supor que eu quero colocar informações no rodapé. Vamos supor que eu não tenho nem o 3 nem o 4. Eu posso deixar desabilitado. Aqui também em tabela, eu posso configurar estilo de texto, a cor, conforme está na camada. Aqui também eu posso configurar a cor do fundo, se eu quiser colocar um fundo nessa tabela. A cor das linhas, aqui, ó, das bordas da nossa tabela, nós podemos configurar. Aqui também, ó, a altura, eu posso configurar os tamanhos de acordo com o que eu desejo. Então, vamos supor que eu quero colocar, ó, 2.5. Na altura da plotagem. Então, na escala de 1 para 2000, ele vai sair com um tamanho de 2,5.
Se eu clico no OK, ele vai pedir aqui na linha de comando, ó, ponto de inserção. Clico num ponto da tela e ele já vai inserir a nossa tabela. Como ela tem poucos resultados, poucas informações, ele colocou dessa forma. Vamos supor que eu quero arrumar ela. O que eu faço? Duplo clique. Vocês viram que no Métrica Topo, tudo que clica 2 vezes, edito. Aqui eu posso aumentar aqui, olha, digitando mais informações. Só para vocês verem como vai ficar a nossa tabela. Então, se eu clico no OK agora, olha, que interessante, ele já ficou as informações de acordo com o tamanho da coluna. Aqui, ó, ele vai ficar proporcional ao texto inserido. O texto maior sempre vai prevalecer na configuração da largura da coluna. E aqui, como vocês viram, ó, colocando ponto e vírgula, ele já coloca a informação do cabeçalho para baixo. E vocês viram que dando duplo clique, consigo editar todas as informações dessa tabela. Inserir linha, excluir, movê-las de local. Aqui em aparência, posso configurar tudo também, que vai ficar tudo de acordo com o que eu desejo. Além disso, pessoal, tem uma ferramenta muito interessante. Eu vou mover a nossa tabela, ó, porque eu posso mover, eu posso deixar ela aonde eu desejo. Então, vamos supor aqui, além de todas aquelas configurações que nós fizemos, todas as tabelas do Métrica Topo, elas podem ser subdivididas. O que seria subdivididas? Então, vamos supor que uma tabela está muito extensa. Eu posso dividir ela em partes. Como que eu faço isso? Ó, tanto essa quanto essa, ou todas elas que são resultados do Métrica Topo CAD, eu posso fazer essa configuração. Então, aqui, olha, se eu dar um duplo clique nesta, aqui em aparência, nós temos a opção subdividir. Aqui está 0, porque ela está inteira. Mas vamos supor que eu vou dividir ela em 2 partes, ou dividir ela por tamanho. Se for aqui, ó, por tamanho, eu posso vir aqui, falar, eu quero dividir essa tabela, ó, daqui, eu informo aqui, que seria a altura. Ok? Ele já dividiu. Para voltar ao normal, vamos supor, não gostei, porque aqui ficou só a informação do perímetro. Quero aumentar essa altura máxima. Duplo clique, vocês viram que continua um bloco só? Aqui, olha, vim aqui próximo à nossa tabela, ele já selecionou todo, porque ela continua em bloco, continua com atributos. Então, duplo clique, venho aqui em aparência e venho e aumento mais essa altura. Ok? Olha que interessante, ele já dividiu agora em 2 partes. O que eu posso fazer? Vamos supor que eu quero dividir igualmente. Eu pego a altura máxima dela e divido por 2. Daí eu vou ter a informação que eu quero, a distância que eu quero, a altura que eu quero para colocar na ferramenta. Isso com todas as tabelas do Métrica Topo. Que nem aqui a tabela de roteiro perimétrico. Se eu dar um duplo clique, ela vai editar também, ó, editando tabela. Então, ele voltou na ferramenta com os dados da tabela. E aqui em aparência, eu posso fazer a mesma configuração aqui no título. E aqui também nós temos a opção de subdividir. Se eu vim aqui, eu posso informar a altura que eu quero na nossa tabela. Então, eu já configurei aqui a altura máxima, clico no OK e olha que interessante, ele já subdividiu a nossa tabela em partes. Vamos supor que eu quero voltar ao normal a nossa tabela, para colocar na minha planta, para colocar na minha folha. Dou um duplo clique, como vocês viram, tudo que clica 2 vezes, edita. Aqui em aparência, deixo aqui, ó, 0. Deixando em 0, OK, ele volta a tabela ao normal. Como vocês viram, todas as configurações da tabela eu posso editar em todas elas. Tabela de áreas, tabela de quadras, tabela da parte do CAR, GeoIncra, topografia, loteamento, é a mesma configuração de tabela. Que olha, se eu vim aqui também na tabela de roteiro perimétrico
e fazer aquela configuração para mover as colunas, é o mesmo procedimento. Então aqui, para mover as linhas de lugar também. A gente não aconselha porque já está numa sequência de acordo com o perímetro do imóvel. Mas como vocês viram aqui, olha, as colunas vocês podem organizar de acordo com o que vocês desejam. Vocês podem também, vamos supor, tirar alguma coluna que vocês não querem visualizar na sua tabela. Vocês podem também editar todas as informações. Clicou no, ele já atualiza de acordo com os dados que nós editamos lá na tabela. Então, como vocês viram aqui, eu posso criar uma tabela aqui na aba Formas e também eu posso editar todas as tabelas. As ferramentas de edição são bem parecidas, todas entre elas. Tá certo, pessoal? Muito obrigada e até a próxima aula!